Saúde boa, mais um episódio do 360 Medicina. A começar o ano em grande. Eh, Hoje vamos falar de um tema que tem muito a ver comigo, com a minha atuação, como eu trabalho com doentes renais crónicos. Vamos falar de mais uma técnica, mais uma terapêutica de substituição da função renal, que é a diálise peritoneal. Para nos explicar o que é isto da diálise peritoneal, as pessoas já ouvem muito falar de hemodiálise, transplante, mas a diálise peritoneal ou a DP, às vezes nós falamos DP, as pessoas não sabem o que é, mesmo os colegas, às vezes há um grande desconhecimento, porque é uma técnica que, a meu ver, infelizmente, ainda pouco difundida em Angola. Para isso, trago naturalmente uma nefrologista. O nefrologista é o especialista que trata das doenças do rim e são especialistas que dominam esta técnica. E convido uma querida guerreira, já lutamos muito juntas pelos nossos doentes, Ana Baião. Bem-vinda a este podcast. Minha casa é a tua casa. Ana, por que nefrologia? E como é que chegaste à nefrologia? Porque nós já nos encontramos noutras especialidades. Noutras galáxias. Exatamente. Bom dia a todos. Muito obrigado, doutora Vanessa Pinto e a sua equipe, pelo convite. É sempre um desafio estar sentado aqui nessa cadeira para falar de algum tema, seja ele de que etiologia for. Por que nefrologia? Nunca tive muito jeito para a medicina, a começar. Decidi fazer medicina não por falta de opção, mas porque o meu pai, assim, o incentivou sempre, buzinar que devia ser um curso técnico. E então optei por medicina. Ok, estou aqui, gosto do que faço. E por que nefrologia? Comecei por medicina interna, de princípios, 2 anos do que é curricular. Depois a decisão tomada, a primeira escolha foi gastroenterologia, mas aconteceram muitos percalços, muitos entretantos, então tomei a decisão. Quando saio de Angola para a especialização, tive oportunidade de escolha, analisei bem os prós e os contras, e então decidi fazer alguma coisa de diferente. Gostava muito de cardiologia, mas depois percebi que tem muitas pessoas preocupadas com o coração e as pessoas às vezes acabam se esquecendo que o rim existe, e aí a escolha foi difícil, como qualquer outra especialidade. Não foi fácil tomar uma decisão dessas, mas não me arrependo. Sou nefrologista, gosto do que faço, amo os meus doentes. Então, deixa-me dizer-te uma coisa, eu como tua colega, eu acho que nada na vida é por acaso. E nós acabamos por estar no lugar em que deveríamos estar. Exatamente. E eu acho que tu tens perfil. Tratar doente crónico tem que ter muita compaixão, é muito mais do que nós estudamos, é a pessoa em si. E eu acho que fizeste uma boa escolha. Estavas a dizer que não foi fácil. Para mim, nefrologia é das especialidades mais difíceis, mais complexas, porque trata sobre as funções de um órgão que durante o curso de medicina não é dado a devida importância. Não. E é um órgão fundamental. Exatamente. Eu hoje, trabalho com doentes renais crónicos, domino essa área, vejo a importância disso e às vezes paro para pensar, puxa, na faculdade tive a cadeira de nefrologia, passou como muitas cadeiras, mas nós não damos a devida importância. Daí termos os problemas que temos, né? A quantidade de doentes a precisar de uma terapia de substituição da função renal. Ana, o que acontece ao rim? Por que o doente tem que... por que acontece isso com o rim? Essa falência? Ok. Existem inúmeras causas.
mas temos como liderança as doenças cardiovasculares. A partir da altura que é que acontece com a nossa população, no geral, não falo de Angola, falo do mundo. 50% dos doentes hipertensos não sabem. Os 50% que sabem, não tratam. É uma luta tremenda porque as pessoas, por ser uma doença crônica, não transmissível, de tratamento que não tem cura, mas que tem um tratamento prolongado que leva a vida toda, as pessoas não valorizam isso. É uma doença silenciosa, a hipertensão. Por sua vez, os danos que a hipertensão provoca podem se tornar irreversíveis, que é o caso da doença renal crônica. O que é a doença renal crônica? É a falência, não é? É a perda funcional contínua renal, que ocorre num período igual ou superior a 3 meses. O indivíduo vai perdendo paulatinamente a função renal por inúmeras causas, pode ser não só a hipertensão, temos a diabetes, as drogas medicamentosas, temos o HIV, o terrorismo, ou como diz um colega nosso, o terrorismo nefrológico, exatamente, e então o doente progressivamente vai perdendo aquelas pessoas que são viciadas em tomar anti-inflamatórios, sem orientação médica, doeu a perna, vai tomar um paracetamol, vai tomar uma dipirona, doeu a cabeça e por aí vai. Quando nós percebemos a automedicação, muita automedicação. E as pessoas não procuram um médico porque não sentem nada, mas são hipertensos. Quando começam a tratar, a hipertensão já fez lá os seus danos e quando se percebe, o doente já é renal crônico. A diabetes, idem aspas, porque todas as doenças crônicas não transmissíveis e até as transmissíveis também são muito letais para o rim. Fazem mesmo mal tremendo que as pessoas não têm noção. Como é uma doença que também não tem sintomas, quando começa-se a manifestar os sintomas da doença renal, já estamos em presença de uma doença renal crônica num estadio mais avançado. Ela começa do estadio 1, que ninguém valoriza, vai para o 2, 3, mas a maior parte dos doentes caem de paraquedas já em estadio 5, prontos para começar a hemodiálise, não é? As terapias de substituição da função renal. E as pessoas, como têm dificuldades, principalmente o sexo masculino, em tomar os medicamentos antihipertensivos, antihipoglicemiantes e qualquer outra droga, porque eles colocaram na cabeça que isso vai acarretar problemas disfuncionais, então querem ter uma vida sexual ativa, sadia, eles pensam que se não tomarem os medicamentos vão ficar com o desempenho sexual bom, mas esquecem-se que o rim, como nós chamamos, é o pato que depois torna-se o dono da festa e acaba por estragar tudo. E eu considero a doença renal crônica a doença mais limitante do mundo, porque não é fácil ser doente renal crônico, muda uma estrutura toda de vida, da família, destrói casamentos, destrói a vida, o trabalho, perde-se tudo como se uma pessoa fosse alcoólatra, tóxico, dependente, coisa assim do gênero, porque são muitas restrições. E como não é muito divulgada a doença renal, as pessoas não conhecem, não percebem o que é que acontece. Mesmo entre os colegas. Exatamente. O estigma é muito alto. Porque tu fazes hemodiálise, oh meu Deus, então, porque não pode comer isso. A partir do momento que faz hemodiálise, deixa de ser... Já não tem mais problema nenhum. Todos os problemas é nefrologia. Esquecem-se que o doente tem coração, tem pulmão, tem fígado, mas não, todo mundo agora empurra porque a nefrologia vai resolver. E é muito complicado manusear os doentes renais crônicos. Isso faz crônicos. parte mesmo do desconhecimento. E este podcast acaba por ter esse objetivo, sabes, Ana? Não é só, claro, qualquer pessoa pode assistir, nós não estamos aqui a falar nada técnico, mas é mais até para abrir os horizontes dos médicos clínicos gerais. Exatamente. Às vezes os doentes vêm com sinais muito flagrantes. Que passam despercebidos. Passam, sim. Como é uma doença assintomática, quando começa, o doente vai reclamar que hoje teve
insônia, amanhã porque tive náuseas, comecei a vomitar, sinto que tenho os pés inchados, sinto muitas vertigens. Quando o doente procura o médico e o clínico geral, às vezes, Não pensa não nessa pensa causa, nessa, pronto, são são sintomas sintomas inespecíficos. inespecíficos, então não vai pensar logo que o doente deve estar diante de uma doença renal crônica. Vai, controla os sintomas, medica o doente sai daí estável e, afinal, a progressão da doença vai se arrastando. Quando ele percebe que chega à urgência urêmico, não temos outra alternativa senão iniciar a terapia de substituição da função renal. Existem 3 modalidades de terapia de substituição da função renal. Temos o transplante renal, a hemodiálise e a diálise peritoneal. No nosso meio, não temos condições ainda para falarmos de transplante. É uma coisa que Havemos de lá havemos de lá chegar. A hemodiálise é a primeira alternativa em Angola, que não devia ser, porque como é uma doença silenciosa, a doença renal, então não se dá a opção de escolha ao doente. Quando o doente chega à urgência, o doente já está urêmico, precisamos tirar o doente daquela condição. Como opção de primeira linha, temos a hemodiálise, que é mais fácil que é de mais fácil de colocar, colocar. Colocamos um cateter, temos um monitor de diálise e fazemos a filtração, a ultrafiltração do doente para retirar do momento a condição. Com o objetivo de retirar as toxinas circulantes na corrente sanguínea. Já a diálise peritoneal é uma outra técnica de substituição, tem o mesmo objetivo, remover todas as toxinas presentes no organismo, só que de forma diferente em relação à hemodiálise. A hemodiálise precisamos de um acesso vascular, precisamos de um doente, como é óbvio, e de um monitor para fazer a remoção desses. Através do sangue. Através né? do sangue, Pronto, né? Isso é que é hemodiálise. Hemodiálise. A diálise peritoneal é usada na cavidade abdominal. Nós temos a cavidade abdominal que é revestida por 2 membranas, que se chama peritoneu. O peritoneu é dividido em peritoneu visceral e parietal. O parietal cobre a cavidade abdominal e o visceral, as vísceras em torno do abdômen. Isso é uma cavidade que é virtual, mas se haver necessidade, ela passa a ser uma cavidade real. Na diálise peritoneal, nós usamos esta cavidade porque por ser muito irrigada e porque nós precisamos de altas concentrações de glicose e o peritoneu consegue suportar as quantidades de glicose circulantes, então é por isso que se usa a cavidade peritoneal para o tratamento de diálise peritoneal. Existem 2 tipos de diálise peritoneal. Temos a DPA, que é a diálise peritoneal ambulatorial, onde o doente pode fazer o tratamento por si só. De uma forma geral, todas as técnicas de diálise peritoneal o doente pode fazer por si só ou pode ser acompanhado por alguém da família ou num centro onde temos a diálise peritoneal, que é a diálise peritoneal ambulatorial contínua, onde o doente vai para a sua casa, tem uma vida tranquila, faz as suas atividades do dia a dia, depois para fazer as trocas.
É isso, Ana, em relação à diálise peritoneal. Pronto, a hemodiálise obriga o O doente a doente, ir a um centro, centro, né? Não tem a exatamente. máquina em casa, Uhum. a não ser que fosse milionário, não tem máquina em casa, então ele faz um tratamento cerca de 4 horas por Por dia, dia, 3 vezes por 3 vezes semana. por semana. Pronto, a diálise peritoneal acaba por dar mais autonomia ao Ao doente. O que é que doente. tu achas? Sim, dá mais autonomia ao doente, porque o doente também tem opção de escolha, que temos a diálise peritoneal contínua, que é ambulatorial, que o doente em sua casa faz as suas atividades diárias, depois entra Podes puxar um bocadinho? Isso. Aham. Isso. para cá. Uhum. Yeah. E depois ele faz as suas trocas noturnas, Uhum. diurnas mesmo. E depois temos a diálise peritoneal ambulatorial Uhum. e a diálise peritoneal intermitente. Uhum. Na diálise peritoneal con ambulatorial contínua, o doente precisa de ir para um centro onde, com auxílio dos técnicos, são feitas as trocas, e essas trocas são feitas em 3 a 4 vezes por noite, Uhum. mas ele tem a vida diurna, tem as suas atividades normais e depois vai para este centro. Mas a diálise peritoneal ambulatorial, o doente, com auxílio de uma máquina ou uma cicladora, Uhum. ele pode, por si só, fazer a técnica, as suas trocas, num quarto devidamente equipado, que tem a sua máquina, a sua balança, uma maca, e precisa do doente estar ali à noite, mas também tem as suas atividades diárias de vida corrente, Uhum. mas depois ele vai para realizar as trocas. A diálise peritoneal, em termos de opção, não é? Pronto, o doente renal crónico, geralmente as terapêuticas são os estados, os países que escolhem o que é, pronto, o que mais lhes convém, né? Convém dar todos, mas nós aqui em Angola optamos pela hemodiálise, devemos ter os nossos motivos. Acontece que a diálise peritoneal acaba por ser até mais económica, a longo prazo acaba por ser mais económica. Ana, como é que o doente na hemodiálise é conectado à máquina por um acesso vascular, não é? Exatamente. E na diálise peritoneal é um bocadinho diferente, não é? Podes pôr aquela imagem antes. Esta. Aqui temos um catéter Tenkoff, não é? Se queres explicar um bocadinho. Exatamente. Este é o catéter Tenkoff é o catéter que é utilizado para a realização das técnicas de diálise peritoneal. Como é que é feito esse procedimento? Existe a microlaparotomia, que é feita por um cirurgião vascular, ou a nível do tecido celular subcutâneo, que são as percutâneas. É implantado um catéter abaixo da cicatriz umbilical, a nível da cavidade peritoneal, com um orifício de saída, onde são feitas as trocas. E pronto, o doente fica com esse Com esse catéter, é catéter mais mais discreto, até que a discreto, fístula. exatamente, tem a sua vida normal. Agora, Ana, que doentes é que podem fazer diálise peritoneal? Todos? Tem algumas contraindicações? Existem contraindicações e indicações. Temos as relativas e absolutas. O doente de eleição para as diálises peritoneais geralmente são as crianças, como primeira opção para preservar o leito vascular dessas crianças, e também é mais fácil preparar essa criança para o transplante. Aqueles doentes que têm falências múltiplas de acesso vascular, que não tiveram a possibilidade de escolha e começam pela hemodiálise, depois esgota-se o leito vascular, como opção também devem começar a diálise peritoneal. Ou o indivíduo tem que num centro onde as coisas funcionam como devem ser, é dado a opção de escolha. Informa-se ao paciente quais são as terapias de substituição da função renal. Por sua vez, o doente escolhe
se quer começar a terapia de substituição da função renal pela hemodiálise, se quer começar pela diálise peritoneal, ou se tem a possibilidade ainda de esperar numa fila de transplante para começar o transplante pré-infectivo, que é o transplante é feito antes do doente Ter a falência total renal. renal. É um doente em estadio 4, 5, que tem um doador vivo, por exemplo, e ele, em vez de começar, tem condições clínicas para manter o doente neste estadio da doença renal e pode começar pelo transplante. Se o doente, depois da escolha da técnica, optar pela diálise peritoneal, então é depois que nós vamos explicar ao doente quais são as modalidades. Se ele pode começar pela diálise peritoneal contínua ambulatorial, não é? Que já foi falado, onde é utilizado no período noturno, que é um período longo de 12 a 15 horas de permanência e que são realizadas 3 a 6 trocas numa cicladora automática. Depois temos a diálise peritoneal intermitente noturna, onde o doente são envolvidas trocas noturnas que mantém-se o doente o líquido de trocas na cavidade peritoneal e vai ocorrer a troca entre o dialisado e o líquido a ser infundido. Nós temos uma imagem disso também a seguir. Esta. Pronto, aqui vê-se, não é? O doente pode estar a dormir na sua casa. Exatamente. Ou então mesmo sentado. É interessante, num dos congressos que fui, as pessoas aqui tinham muito a questão das infecções, gostava que falasse também um bocado disso, das infecções do catéter de Tenkov e das peritonites. Exatamente. Há aqui uma ideia que as peritonites da diálise peritoneal muitas vezes são bacterianas e às vezes não são, não é? Muitas vezes são químicas, certo? Exatamente. Pronto, então houve sempre muita discussão com os países com as dificuldades higieno-sanitárias que nós temos, se era possível fazer diálise peritoneal. A minha opinião particular é óbvio que é possível. Às vezes, se calhar, é preciso criar algumas condições nas residências dessas pessoas, desses doentes, que eu acho que fica muito mais barato construir uma casa de banho ou uma suíte, né? Ou seja, uma casa suíte, de banho dentro do quarto da pessoa e criar ali condições do que estar, por exemplo, a pôr o doente em hemodiálise, a percorrer distâncias enormes, com dificuldades, não é? A hemodiálise socialmente, no meu ver, isto é uma opinião muito particular, porque eu acho que nós aos doentes devemos dar as opções e eles escolherem consoante a vida que eles têm, não é? Exatamente. Para uma pessoa ativa, não é, que trabalha, é muito mais prático fazer a diálise durante a noite, não é? Fazer as trocas durante a noite do que estar 3 vezes por semana a ir a um centro de hemodiálise. Ainda por cima, nós cá em Angola não temos diálise noturna. Atenção, diálise noturna não é diálise à noite. Diálise à noite, às vezes os centros estão muito cheios e os doentes fazem à noite. Isso não é diálise noturna. Não é. Hemodiálise noturna é quando o centro tem condições, tem suítes, onde as pessoas optam por fazer hemodiálise durante o período da noite e passam a noite 3 vezes por semana na unidade hospitalar ou ambulatorial. A pessoa vai, faz as suas 3, 4 horas de diálise, 4 horas idealmente, e depois pernoita lá, no dia seguinte toma o seu banho, a sua higiene e vai para o seu trabalho, que eu acho que era uma coisa muito útil aqui, porque nós temos uma camada produtiva e jovem muito grande em diálise, não é? Em hemodiálise. Ana, imagina uma província com grandes distâncias e o que é que seria mais prático? Educar a população e a família para uma diálise peritoneal ou manter a pessoa numa diálise, hemodiálise, a percorrer 2, 3 horas de caminho, cada vez tem que ir fazer o seu tratamento? O que é que, pessoalmente, isso agora é uma opinião mesmo. Pessoal, ok.
como toda técnica, tem as suas vantagens e desvantagens. A hemodiálise tem algumas vantagens, como, por exemplo, o doente se morar perto do centro, se for uma pessoa que já passou a idade da reforma e tem mais de 70 anos, eu, de opinião pessoal, estes doentes devem fazer hemodiálise. Quando é um doente jovem, com idade produtiva, que tem vida social, deve fazer a hemodiálise, porque ali o estigma é menor, a parceira até tem maior... Estás a dizer hemo ou peritoneal? A peritoneal. A peritoneal, yeah. A parceira até consegue perceber melhor o seu parceiro, ou vice-versa, e acaba sendo mais vantajoso porque é um doente que pode ter a vida normal e no final do dia ele recolhe-se e vai fazer as suas trocas durante o período de descanso. E de manhã ele continua a sua vida diária. É mais vantajoso também a diálise peritoneal, porque acaba sendo menos oneroso para o Estado. Sem dúvida. Tem mais vantagem, porque melhora a qualidade de vida do doente e preserva os vasos para o futuro transplante do doente. Já a hemodiálise é uma troca contínua e permanente de acessos, porque às vezes começa por um catéter provisório, depois passa por um catéter de longa duração, depois tem uma fístula arteriovenosa, pode ter falência. Se for um doente ainda hipertenso, diabético, com todas as complicações que ele tem a nível vascular, é muito, tem muitas mais desvantagens a hemodiálise do que a diálise peritoneal. Já o doente também tem as suas complicações, a diálise peritoneal, como é lógico. Há situações em que o doente nasce com malformações congénitas, tem quistos renais gigantes, a obesidade mórbida, várias cirurgias abdominais. Ou seja, já não tem um peritoneu viável que suporta a diálise peritoneal. Então, aí está, temos que optar mesmo pela hemodiálise. De uma forma geral, para mim, tem mais vantagem fazer diálise peritoneal do que fazer hemodiálise. Eu acho que todas elas têm como tu disseste, tudo tem os seus prós e os seus contras. Temos é que ir ponderando. E outra coisa que eu também gostava de falar, as pessoas pensam muito, até mesmo os nossos colegas que lidam com doentes renais crónicos, têm uma ideia errada que as três terapêuticas são concorrentes. Não são concorrentes, são complementares. Sim. Cá nós não temos essa realidade, porque basicamente nós temos hemodiálise. A diálise peritoneal não tem expressão ainda. E a transplante, infelizmente, ainda não temos. Mas nos sítios onde há as três técnicas, tu sabes melhor do que ninguém que os doentes migram de uma técnica para outra. Os doentes já fizeram as três técnicas e às vezes têm que voltar. Sim. Um doente transplantado, passado 15 anos, que ainda era um rim, durar 15 anos, 20 anos, pode ter que voltar à hemodiálise. E pode ter que voltar. Não, e ser transplantado novamente. Quer dizer, tudo é dinâmico. Sim. Então, eu acho que isto é uma mensagem importante deixar, que as coisas são complementares, não são concorrentes. Não é, agora só vamos fazer diálise peritoneal. Agora só vamos... Não, nós temos que ser menos emotivos e ser mais pé no chão. E ver o que é melhor para o doente. Claro que estas terapêuticas são muito onerosas, é muito caro. Eu não sei, um dia de fazer essas contas e talvez convidar aqui alguém do Ministério. A hemodiálise deve comportar uma fatia enorme do orçamento geral do Estado.
da área da saúde, certo? E então, eu acho que, em muitos casos, a nossa média de idades em diálise é 42 42 anos, anos. Ou exatamente. seja, eu quero dizer que muitos doentes seriam elegíveis para a diálise peritoneal, Peritoneal. que se calhar era melhor para eles, porque tu sabes melhor do que ninguém, os nossos doentes que são ativos, passado um ano de diálise, ou perdem o emprego, Pego, perdem a a mulher, perdem o mulher, marido, marido, a família abandona porque é um abandona, peso porque muito grande. é A nossa sociedade construiu-se muitos centros de hemodiálise, mas não se criou estrutura estruturas para o para doente renal renal crónico. crônico. Tratar doente renal crónico não é dialisar, Dialisar, não é. não. Dialisar é para o doente agudo. O agudo, aquela malária Malária, que afetou o afetou o rim, rim, teve uma insuficiência insuficiência renal renal aguda, aguda. salva, é verdade. Eu hoje sou muito feliz por termos diálise, possibilidade de diálise em quase todas as províncias, porque morriam muitos doentes agudos. Agora, tratar doente crônico é preciso criar uma rede de sustentação, uma integração dessas pessoas, não é? Eu não sei, nos países por onde eu passei, esses doentes tinham isenção de tudo, não pagavam transporte público, tinham subsídios, tinham alimentação, tinham Alimentação, medicamentos, medicamentos. tinham tudo e mais algum par de botas. Aqui são, como os centros de hemodiálise são todos muito bonitos, as pessoas são tratadas, parece que os nossos doentes e nós tratamos doente renal crónico, somos assim uns privilegiados. Não, ninguém Não, sofre mais do que nós. exatamente. Eu já pensei É muitas vezes assim, em desistir, sinceramente, porque fica. também já cheguei ao extremo, porque Exatamente. nós temos estruturas muito bonitas, muito bem equipadas, mas não temos o principal. Nós precisamos de estrutura humana, precisamos de medicamentos de suporte, precisamos de laboratório Sim. e, infelizmente, não temos em alguns centros Sim. este retorno. É muito difícil lidar com um doente crônico. Como a Vanessa falou, que a hemodiálise é para doente agudo, ok? O doente tem malária, o doente tem todas as Não complicações estou a da dizer só só diálise, é diálise para o doente agudo. O exato. doente crônico não é só Não é só a diálise, diálise, não é só da é diálise. um complemento de vários elementos. Para eu ter um doente crônico, lidar com esse doente, eu preciso de bastante suporte. Esse doente vive mais tempo conosco profissionais Sim, do do que que na a sua família, própria sem dúvida. família. É uma pessoa que está conosco 3 vezes por semana, 12 horas por semana, que perde 3 dias úteis de trabalho e que está ali, acaba sendo um doente carente do ponto de vista afetivo, Sim, porque a família o abandona, porque ninguém tem paciência. Cada um tem a sua vida diária, então não tem que prestar muita atenção ao doente. Não é fácil, nós precisamos de ter uma equipe multidisciplinar para cuidar deste doente e que às vezes nós nos nossos centros não temos. É quase impossível, não é fácil, nós também somos humanos isso. E ninguém se e preocupa ninguém se com quem preocupa com cuida. quem cuida dos doentes Exatamente. crônicos, chega a altura que também nós precisamos de Claro. suporte. Primeiro, nefrologistas são Nefrologistas poucos, são poucos. não chegam a 50. Sim, não, Enfermeiros também, também. com E os que especialidade. tentam, porque não é fácil, os nossos doentes chegam às nossas instituições em péssimas condições, vivem em péssimas condições de habitabilidade. Os nossos doentes são extremamente complexos e precisam muito do nosso apoio, muito. Temos poucos nefrologistas, isso é verdade. Temos poucos técnicos que optam por fazer a especialidade de hemodiálise. Não temos outra opção de escolha, infelizmente. Não é só às vezes por falta de divulgação, porque não temos condições para montar um centro com diálise peritoneal, porque a primeira impressão, por se tratar de que usa-se muitos solutos,
causa do número de trocas, dá a impressão que acaba sendo muito oneroso para o Estado, e então é mais fácil optarem pela hemodiálise. E também não temos pessoal devidamente Queres que eu treinado te diga o que eu acho? para A a verdade técnica. é que aqui em Angola, a hemodiálise, se fizessem mesmo os cálculos e as contas, se fizessem as contas de tudo, é o que eu digo, e vou repetir, que isto que fique bem assente. Tratar doente renal crónico não é dar tratamento de diálise, não é dialisar o Dialisador. doente, Sim. não é isso, é tudo o resto. Se somarmos tudo e se dermos um tratamento em condições, é obviamente que é muito mais caro. A hemodiálise, isso está estudado no mundo todo. Das 3 técnicas, a hemodiálise é a mais cara. A longo prazo. A longo prazo. O transplante fica muito caro no primeiro ano, mas no primeiro e no segundo ano. segundo ano. No terceiro e aí por em diante fica mais barato. E a diálise peritoneal igualmente. Não é? Agora, se nós tratarmos os doentes como deve ser, não é? Se nós pagarmos nutricionistas, psicólogos, não é? Assistentes sociais, assistência social é fundamental num centro de diálise, não é? Quer dizer, se nós formos fazer esses cálculos todos, não me digam que, porque a diálise peritoneal, o doente acaba por estar muito mais no seu domicílio do que estar num centro, não é? Sim. E o que é que eu acho aqui? É que, infelizmente, o doente vai para a diálise peritoneal pelos motivos errados. Exato. Há uma coisa que não falaste, mas que é importante falar. Há um fator importante para o sucesso da diálise peritoneal, que é o doente ter diurese. Diurese, exatamente. E às vezes o doente não tem diurese, o doente tem falência de acessos e eu acho que a única coisa, a única certeza que nós temos, agora isto pode ser chocante o que eu vou dizer, mas é verdade, é a realidade. Quando o doente é crónico, a única certeza que vamos ter é que um dia esse doente há de partir para um plano superior. Não sei se é superior, se é inferior. Não é? Nós também temos que, senão nós estamos a praticar distanásia. A eutanásia é provocar consciência, a morte do doente, para tirar um sofrimento. Exatamente. A distanásia é prolongar o sofrimento do doente. Estamos ali a meter catéteres em sítios onde não dá. E o doente já não tem hipótese nenhuma, ainda põe diálise. Os 2 últimos meses de vida ainda fica agarrado a uma máquina a ir ao centro todos os dias. Bem, não sei. Eu acho que nós temos que repensar essas coisas e é isso. Ana, não falamos ainda das infecções. Isso. Fala aí das infecções. Só falamos da parte boa, não falamos da parte má. Não, pronto, a parte má também existe. Existe, sim, senhora. As infecções da técnica de diálise peritoneal, as mais comuns são as peritonites. Algumas delas são bacterianas, mas outras são químicas. E precisamos de ter, em todos os centros de diálise peritoneal, existe um protocolo para o tratamento das complicações das doenças. Precisamos de um laboratório onde nós vamos analisar o líquido de remoção para ver que tipo de infecção está presente e que tipo de antibiótico cobre esta infecção. Quando isso ocorre de forma recorrente, o doente vai perdendo a capacidade de manter este catéter e há necessidade de troca, de substituição. A partida, quando o doente troca 2, 3 vezes, também vai perdendo a capacidade de manter-se na diálise peritoneal. Há, às vezes, necessidade de troca, novamente, de técnica, deixa de fazer a diálise peritoneal porque já não tem condições e tem que voltar ou tem que começar a hemodiálise. O tratamento é baseado em antibióticos, depende do tipo de agente que foi isolado e num período de 7 a 14 dias. Depois que se confirmar por exames que a infecção foi tratada, devemos, nesta altura,
não interrompemos a técnica, vamos manter o doente em tratamento, porque ele precisa de fazer essas trocas, porque não pode ter acúmulo de toxinas a nível do organismo, precisa de retirar por meio do tratamento, mas temos que vigiar esse doente num período de 14 dias, com a cobertura antibiótica, com depois exames Controle, não? para ver se recuperou ou não, porque depois também e o líquido que se retira para o exame tem várias características. Temos o líquido amarelo citrino, temos o líquido que é mais ou menos avermelhado, que podemos estar em presença de sangue, não é? Temos o líquido que é turvo, que às vezes tem presença de pus neste líquido, e nós temos que saber diferenciar. Quando o líquido se apresenta turvo mais para o pus, podemos pensar que estamos diante de uma peritonite bacteriana. Se nos depararmos com o líquido avermelhado, podemos pensar numa peritonite química. Então, e devemos começar a partida, segundo o protocolo de cada centro, o tratamento para a infecção que está presente no momento. É isso. Ana, agora falando um bocado da nossa realidade, a diálise peritoneal faz em algumas províncias, não é? Acho que Benguela já está a fazer. Em Luanda, temos muitos centros a fazer. Bom, até onde eu sei, em Luanda nós temos, não é? Na clínica Girassol, temos alguns doentes lá em diálise peritoneal, mas apenas, é uma coisa irrisória, não são muitos doentes. Inicialmente a diálise peritoneal começou em Luanda nos anos aí, acho 90, Sim. na década de 90, no Hospital Militar Principal, onde na altura haviam apenas 2 nefrologistas em Angola, e usava-se a técnica de diálise peritoneal. À medida que as coisas foram avançando, Também foi o Hospital Militar que começou com a hemodiálise. hemodiálise, não podemos esquecer disso, que depois foi criado o centro da Pluribus África, e foram se expandindo. Houve necessidade de deixar de fazer a técnica por falta de condições, não tínhamos material, não havia... E também o doente até hoje o doente entra em 2022, não é? Estamos a acabar 2023. Em 2022, nos doentes renais crónicos dos centros onde eu trabalhava, que eram quase todos, 98% dos doentes sabiam que tomaram conhecimento que eram doentes renais crónicos no dia em que foram à urgência. Ou seja, não tinha outra hipótese não pô-lo em hemodiálise. E eu acho que foi isso que também forçou muito a entrada, porque se nós não temos uma rede de medicina preventiva e primária que responda a isso e que diagnostique, e esse é um dos objetivos também deste podcast, que é os colegas clínicos gerais, policlínicos, né, antigo policlínico, perante um doente que já dá alguns sinais ou que já tem fatores de risco como hipertensão, diabetes, fazer a creatinina da vida, como costuma dizer, quer dizer, perceber em que grau de insuficiência renal aquele doente já está, porque algures ele vai entrar, vai ter esta doença, não é? Então perceber em que ponto é que ele está e evitar, diminuir a progressão, não é? Ou atrasar a progressão da doença. Ana, queres dizer mais alguma coisa? Eu penso que não. Uma última mensagem? Queres deixar alguma mensagem para os nossos colegas? Bom, para os nossos colegas clínicos gerais, não deem muitos anti-inflamatórios. Aos doentes, e
também gostaria muito mesmo, que é uma coisa gritante, que acabassem com os naturopatas, Isso é porque um problema sério. é um O problema terrorismo sério. nefrológico. Isso são os nefroterroristas. É mesmo isso. E então precisamos bani-los mesmo. E, Ana, olha, eu não sou tão radical. Eu acho que as coisas têm que ser bem feitas e com consciência. Não é possível uma pessoa estar a prescrever ou de mandar tomar chá, resinas e não sei o quê, e não saber sequer onde é que fica localizado os rins no Rio corpo do humano. corpo humano. Esse é o problema. Exato. Porque banir não vais conseguir, eles são mais que nós. São, Os exatamente. naturopatas são mais do que 50 nefrologistas. Os naturopatas vão mais à rádio. Os naturopatas estão aí, esquece isso. Já dizia o nosso grande chefe, Dr. Matadi, eles estão por aí. A questão é, as pessoas têm que ser conscientes e saber o que é que O estão que é a que estão a fazer. fazer? E Exatamente. em relação aos anti-inflamatórios, apelo aos colegas da ortopedia. Anti-inflamatórios são 3 dias. O doente não melhorou Não com melhorou, anti-inflamatório 3 dias. suspende. Tem que Não. ver o que é que se passa, encaminha para uma consulta da dor, não sei. Mas é importante controlar essas coisas. Ana, foi um prazer ter-te aqui. Foi bom falar sobre esta técnica que já existe. Espero que seja mais difundida e mais praticada de forma a beneficiar o doente e a ver se melhora um bocado a nossa vida, não é, Ana? Exatamente. Pronto. Foi mais um episódio do 360 Medicina. Vemo-nos na próxima semana. Uma saúde boa para todos.